tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live com a doutora Mari. Só um minutinho, ela já vai entrar. Vai ser sobre a importância do pós-operatório de fisioterapia. Boa noite, Kátia. Vocês podem estar enviando as perguntinhas pela caixinha de perguntas ou pelos comentários. Oi, tudo bem, doutora Mari? Olá, tudo bom, Mari? Tudo bem? Hoje é a live das Maris, né? Não é? Deixa eu ajeitar aqui pra gente não ficar pela metade. Agora dá uma encurtadinha na câmera mesmo. Acho que agora deu. Deu. Então, primeiramente, queria agradecer muito pela doutora ter aceito o convite para participar da live. Um prazer. Quem falou super bem da doutora foi o doutor Alan Bernard. Parceiro de muitos anos. Sim, eu queria que a doutora se apresentasse, né, para as meninas. Quem é a doutora, né? Sobre os cursos que oferece, qual a sua importância no mundo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Porque é a única fisioterapeuta que dá palestras nos congressos, né? Então, Mari, eu trabalho com cirurgia plástica já há alguns anos, né? Na verdade, eu fui estudar fisioterapia para poder conhecer mais sobre a recuperação funcional das pessoas submetidas a cirurgias plásticas. Eu, quando comecei o meu trabalho com as cirurgias, eu era fazer massagem, né? Então, sempre foi aquela coisa muito técnica, né? De só fazer as massagens. E aí, eu me submeti a uma lipoaspiração e alguém veio fazer massagem em mim. Eu falei, não é possível, isso não pode estar certo, porque dói demais. Deve ter alguma coisa diferente para a gente fazer. E aí eu fui estudar fisioterapia, né? E na minha faculdade de fisioterapia, na época, não tinha nada falando especificamente sobre a cirurgia plástica, e tudo que eu aprendia dentro da faculdade, eu fazia os links com os pacientes de cirurgia plástica. Então, eu desenvolvi um trabalho muito diferenciado, né, dentro dessa abordagem de cirurgia plástica, porque eu trouxe a fisioterapia traumato-ortopédica, né, o movimento, a recuperação funcional, a avaliação funcional, os cuidados não só com pele, mas com toda a parte de movimento, né? A visão do paciente como uma questão de não limitação, né? De nenhum tipo de restrição pós-cirúrgica, uma vez que os pacientes de cirurgia plástica, por mais que o objetivo seja embelezar, né? Seja um objetivo estético, a gente tem um comprometimento funcional muito importante. Você tem dificuldade de se mexer, de levantar, as restrições de movimento que a cicatrização impõe. Então, como que a gente pode deixar essa pessoa num pós-operatório mais confortável e evitar o que é o maior temor do fisioterapeuta, que é o paciente com dor crônica, né? É muito comum o paciente submetido à cirurgia plástica começar a ter dor crônica depois da cirurgia plástica, né? Aquela dor na lombar que não melhora nunca, né? A dor no pescoço. Então, esse trabalho desenvolvido é justamente para a gente conseguir evitar isso. Então, isso se destacou um pouquinho aí dentro da fisioterapia por ser uma abordagem mais completa. Então, obrigada, né? Vou dar início aqui às perguntas. Com a melhor fisioterapeuta do Brasil, imagina, né? O que é o LTF? Como você desenvolveu? Então, a LTF hoje, Mari, ela se tornou uma marca de certificação, tá? Porque ela começou como técnica, ela era uma adaptação da liberação miofascial lá no ano 2000, que quando eu peguei da faculdade e ajustei para a cirurgia plástica, a gente fazia em outro plano, porque a liberação miofascial a gente faz na fáscia profunda, próximo aos músculos. E a LTF a gente fazia na região subcutânea e fazia os estiramentos para todas as direções, diferente da liberação miofascial que a gente precisava seguir o ventre muscular. Só que quando eu me formei, né, eu precisei fazer um mestrado, porque eu comecei a dar aula em pós-graduação, e aí eu fui estudar a fundo sobre cicatrização. Então, eu comecei a fazer alguns ajustes. E eu escrevia muito sobre LTF, né, em livros, e dava aula na pós, e aí ela começou a ficar conhecida, né? Só que eu escrevi um capítulo de livro e acabou que as pessoas não faziam curso, as pessoas não sabiam o que era, e liam no livro e achavam que sabiam o que era LTF. E aí a pessoa começou a banalizar demais a marca.
Com isso, eu registrei como marca, não é? Tem gente que fala que a patente não é patente nenhuma, é só o nome é registrado, né? Como uma marca, esse nome é meu, ninguém pode usar. E hoje, com a questão da amplitude do que o trabalho se tornou, porque não é só uma coisa hoje de tratamento de fibrose, por isso que ela veio se ajustando ao longo dos anos. Hoje a gente diz que ela é uma estratégia terapêutica, porque a gente não faz só a fibrose, né? A gente faz toda a questão do movimento que envolve isso. Então, são várias etapas de tratamento que estão dentro da LTF. Então, ela hoje é uma certificação para garantir para os médicos que procuram esse trabalho um tratamento adequado, né? Que os médicos procuram demais. Os alunos que fazem prova, que são aprovados, né, eles podem usar essa marca. Quem não fez essa prova, quem não passou por essa certificação, não pode utilizar, porque as pessoas ainda fazem aqueles estiramentos lá de antigamente. E aí machuca o paciente, não tem resultado. Tem cirurgião que tem horror, porque as pessoas fazem errado. Então, para eu poder controlar, né, direitinho como as pessoas estão aplicando e manter a galera atualizada, porque toda vez eu estou estudando e a gente está sempre fazendo ajustes, agora a LTF é uma certificação. Uhum. É o certo, né? Sempre se atualizar, né? Para oferecer cada vez melhor aos Exatamente. pacientes. Quais cursos você oferece no IMA? Então, no IMA, a gente é uma escola de formação continuada, né, para fisioterapeutas que atuam dentro da cirurgia plástica ou para fisioterapeutas que já trabalham em outros tipos de cirurgias, mas que querem se atualizar no tratamento específico dos tecidos cicatriciais. Então, a gente tem 2 cursos básicos, que é o curso de fisioterapia manual em tecidos cicatriciais pela terapia mecanomoduladora, que é o curso, né, para preparar para a certificação LTF, que é um curso de 2 dias, que é um curso que fala de tratamento de tecido cicatricial de uma forma generalizada. A gente aborda todos os tipos de cirurgia e trabalha todas as regiões do corpo. E a gente tem um módulo agora novo, que foi lançado para o 2021, que é um módulo que eu tenho a participação de todo o corpo docente da nossa escola, que é o curso de atuação fisioterapêutica em cirurgias plásticas. Então, é um curso de 8 dias, dividido em 2 módulos de 4, onde a gente ensina para os fisioterapeutas todo o modelo de atuação que a gente preconiza na escola. Então, desde o pré-operatório, que tipo de avaliação funcional a gente faz, passando pelo intraoperatório, onde a gente vai fazer os tapes, né, compressivos, a limitação da área da lesão, e todo o acompanhamento pós-operatório, incluindo toda a abordagem das complicações que são muito, infelizmente, muito comuns nas cirurgias plásticas. Então, os cursos estão bem preparados para isso. E aí, depois, a gente tem os módulos que a gente chama de módulos complementares ou os módulos avançados, que a gente vai pegar situações específicas, como, por exemplo, exercício, né, que a gente vai fazer agora em março. A gente tem uma turma que vai ser fechada para as certificadas e depois, em maio, a gente tem uma turma aberta, que é justamente onde a gente vai fazer um trabalho de evolução com um movimento específico para cada tipo de cirurgia, dentro de cada limitação de movimento dos pacientes. Então, e por aí vai. Depois a gente tem um curso de cabeça e pescoço, a gente vai ter um curso que é um conceito chamado conceito Mulligan, que é específico da ortopedia, que a gente ajusta para a cirurgia plástica. Então, são vários cursos para a gente poder realmente botar o pessoal aí porreta na atividade de cirurgia plástica. Obrigada. Qual é a sua abordagem em relação ao seroma? Você é a favor da punção? Sim, o seroma, a gente dá assim, alguns dias, no máximo 2 a 3, se ele não for absorvido espontaneamente, a gente precisa puncionar. Por quê, Mari? O seroma ele é identificado pelo corpo como uma coisa estranha que está ali. Então, ele vai tentar absorver aquele seroma, é um líquido. Se o corpo não consegue absorver, ele tem um mecanismo fisiológico que é de englobar e isolar aquele corpo estranho do resto dos tecidos. Então, ele vai fazer uma cápsula, tá? O corpo faz isso em tudo que é corpo estranho que a gente tem, que ele não consegue resolver. Essa cápsula, ela é formada por uma camada de colágeno e uma camada de cartilagem. Isso não sai sozinho depois. Só abrindo em cirurgia para tirar. Então, a gente tem que evitar que essa cápsula se forme, porque se ela se formar, ela só é tratada cirurgicamente. Então, é muito importante que a gente trabalhe preventivamente o seroma e que, se ele for identificado, o cirurgião puncione e a gente pode ajudar isso com a ultrassonografia, né? O exame de ultrassonografia pode ajudar a identificar esse seroma, que muitas vezes ele se confunde naquele tecido que está muito fibrosado,
né? Então a ultrassonografia pode ajudar e até para fazer uma punção guiada via ultrassom. Obrigada. Sobre o laser de baixa potência no pós-operatório para diminuir a fase inflamatória. Então, o laser ele é um modulador da inflamação, né? Ele está incluído dentro dos recursos que a gente chama de fotobiomodulação. Então, o laser é bastante utilizado, porque ele pode ser utilizado tanto de forma preventiva, para que ele dê mais qualidade para os tecidos cicatriciais, mas como ele também pode ser utilizado para incentivar uma cicatrização deficiente. Então, eu sou super a favor do laser, obviamente, que com, né, os parâmetros adequados, dentro de todos os princípios de cuidado que a gente deve aplicar. Obrigada. Como associou técnicas de fisioterapia mecânica, É que aqui é uma palavra difícil, não é que foi a doutora Alan que me ajudou a fazer, né? Mecanobiologia? Isso, mecanobiologia ao pós de plástica com o intuito de diminuir a dor no pós. Com isso, liberando posições que normalmente o paciente tem medo, causando contratura muscular e causando mais dor. Desculpa para atrapalhar. Imagina. Sem problema nenhum. Então, Mário, o que a gente faz dentro desses princípios é justamente a gente fazer um trabalho inicialmente passivo para que a gente tire, né, as adesões teciduais e aqueles blocos de tecido cicatricial, porque essas aderências, essas fibroses que vão se formando ao longo do pós-operatório, elas vão aprisionar nervinhos cutâneos. Então, a gente tem muitas ramificações de nervo cutâneo e isso dói, o paciente sente desconforto, às vezes isso espeta, isso arde. E esse bloqueio de tecido dificulta muito a resolução dessa sensação. Então, a gente estuda muito no Instituto, que é o processo de mecanobiologia e neurofisiologia dos tecidos, que é onde a gente regula essa produção de fibrose para que a gente não tenha nenhum tipo de disfunção decorrente disso. E aí o paciente fica bem muito mais rápido, porque a gente não deixa a fibrose se formar de uma forma tão intensa, e aí ele não tem esse desconforto tão grande que é tão comum no pós-operatório. E aí a gente prepara o corpo para o movimento. Quando a gente trata o paciente dentro de um tempo adequado, a gente não deixa essas coisas acontecerem e a recuperação é muito mais rápida e muito mais confortável. Obrigada. Qual a sua opinião sobre as canaletas de silicone no pós-operatório da lipo? Essas canaletas, elas são indicadas para lipoaspiração de alta definição, né? Que é a lipo HD, que é a situação onde o cirurgião ele vai delimitar, ele vai demarcar um abdômen mais de definição. Então, isso é indicado somente nesses casos. A gente usa bastante em associação com a terapia compressiva pelo tape. Obrigada. Aqui uma menina perguntou em relação aos seus cursos. Ela falou que ela fez até o 7º semestre de fisioterapia, mas ainda não concluiu. Ela quer saber se ela pode fazer seus cursos. A gente aceita a partir do último período. Quer dizer, do último período só em diante, porque a gente precisa que o fisioterapeuta já tenha toda a base da fisioterapia neuromusculoesquelética e até as faculdades normalmente pegam isso mais no último e no penúltimo período. Então, para ela não ficar deficiente na informação básica do curso, a gente prefere que esteja no último período. Obrigada. Quando faz abdômen sem lipo, é necessário fazer drenagem? Então, na linha que a gente trabalha dentro do Instituto, a gente não preconiza o uso de drenagem linfática, tá? Porque a drenagem linfática, ela vai trabalhar o edema, mas ela não trata o tecido cicatricial. E as pesquisas já mostram para a gente que a formação do tecido cicatricial não permite que a gente tenha a formação dos novos vasos linfáticos que foram lesados também durante a cirurgia. Então, a linha de trabalho que a gente utiliza é prevenir o tecido cicatricial. E com isso, a gente dá um metabolismo mais adequado para os tecidos e a drenagem ocorre fisiologicamente. A gente incentiva, né, o fluxo intersticial, mas drenagem linfática convencional a gente acaba usando mais raramente, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, quando que a gente usa as técnicas? Todas as vezes que os tecidos forem danificados, forem lesados, a gente precisa fazer um acompanhamento
de tratamento dos tecidos cicatriciais, que é justamente para a gente prevenir as disfunções. Obrigada. O que acha da drenagem pré-operatória? Não vejo nenhum efeito. Eu acho que desculpa, o pré-operatório ele é importante para que a gente avalie a questão funcional do paciente. Ele teria indicação de fazer drenagem linfática caso ele tenha alguma alteração, né, do sistema linfático e que isso vá prejudicar o pós. Então, fazer um preparo desse tecido caso o paciente tenha esse tipo de retenção. Se não, usar de uma forma generalizada não tem necessidade, não. Tem outras coisas mais importantes para se fazer no pré. O doutor Alan aqui, um beijo pro doutor Alan, né? Beijo. Ele perguntou assim, em caso de edemas e vermelhidões sem infecção, há indicação? Então, esses edemas a gente pode trabalhar com a terapia mecanomoduladora, com a LTF, porque ela também vai fazer uma indução de fluxo intersticial, ajudando no edema. Mas a gente realmente não vê muita indicação na drenagem linfática, porque a drenagem linfática convencional, ela preconiza que você faça uma pressão na derme muito suave. E o edema da cirurgia plástica, ele está no subcutâneo. Então, é muito pouco perto do que a gente tem de efetividade de outras técnicas para se fazer. É óbvio, né, que é o tratamento mais conhecido em todos os campos que a gente fala em fazer drenagem, mas o que a gente desenvolveu na nossa escola é um pouquinho diferente, porque a gente vai tratar exatamente o acometimento funcional que o paciente tem e da forma com que ele tem esse acometimento. Então, onde é o edema dele? Se é num tecido mais profundo, ficar trabalhando só na pele não vai ser tão efetivo. A drenagem tem um efeito emocional bacana, né? Um efeito do toque, um efeito relaxante, mas ela é muito pouco perto do que a gente tem para fazer. Ele perguntou também sobre o pré-operatório para quem já tem fibrose. O que acha? É extremamente importante porque a fibrose dificulta a atuação do cirurgião. A técnica cirúrgica fica comprometida quando tem fibrose, porque ela faz um bloqueio físico. E, por exemplo, se você vai fazer uma lipoaspiração onde já tem fibrose, é difícil dele colocar a cânula. Então, a gente tratar a fibrose antes da cirurgia facilita a vida do cirurgião e melhora muito os resultados. Perguntaram o que o LTF muda no pós-operatório de quem é fisioterapeuta. Então, muda porque você vai entender todo o princípio da cicatrização, você vai entender o que você tem que avaliar no seu paciente para você tratar especificamente as alterações que ele está apresentando. E a gente sempre vai trabalhar dentro dessa linha. O que o paciente apresenta de alteração, a gente vai trabalhar ali. Então, a gente não trabalha com protocolo, não é todo mundo tratado da mesma forma, né? O jeito de mobilizar o paciente é diferente. A gente tem o uso das órteses também, né? Dos tapes, as espumas. Então, é toda uma linha de raciocínio que vai fazer com que você seja um fisioterapeuta mais especializado e os seus resultados vão ser muito melhores do que você fazer técnicas que não são tão efetivas quanto um trabalho mais completo e especializado. Obrigada. Perguntaram também sobre por quanto tempo tem que fazer a drenagem linfática, quantas sessões são necessárias e também se pode fazer diariamente. Então, drenagem linfática, como eu comentei com você anteriormente, se você fizer a drenagem no seu pós-operatório, você vai fazer drenagem meses, porque ela não resolve o problema da cicatrização. Quando a gente trabalha com a terapia mecanomoduladora, que é a base da LTF, a gente preconiza um atendimento por semana durante o primeiro mês, 1 a 2. Então, é muito mais rápido e você consegue seu resultado nesse primeiro mês de pós-operatório. Mas só com a drenagem você não consegue, não. Eu estou um pouquinho só perdida. O taping é LTF? Não, a LTF ela é uma estratégia de tratamento que tem vários tipos de abordagem. Então, a gente tem o trabalho do edema com a LTF, a gente tem a mobilização tecidual pela LTF, a gente tem o uso das órteses, que aí entra o tape, que aí a gente tem tape, espuma, placa, cinta. Então, são acessórios que a gente coloca para ajudar a gente a cuidar daqueles tecidos que estão cicatrizando. Então, por isso que a gente chama de estratégia terapêutica, porque faz muito mais, são muitas
possibilidades terapêuticas. A gente não usa uma técnica só, a gente usa vários recursos, entendeu? Sim. Entendi. Obrigada. Perguntaram o que é melhor para o pós-operatório de bichectomia. LTF. Tudo é LTF, no caso. Não vou conseguir te dizer diferente. Perguntaram como não ter fibroses. Fazendo LTF. Porque os médicos muitas vezes não indicam fisioterapeutas. Porque se ele não conhece a diferença do fisioterapeuta, se o que o fisioterapeuta propõe é igual ao que tem em todos os lugares, não tem porquê, né? Mas uma coisa eu te digo com certeza, quando ele conhece o trabalho, ele não abre mão, né? Porque o resultado da cirurgia dele é muito melhor quando o paciente é submetido a um tratamento especializado. Obrigada. Doutora Mariane, qual a sua opinião sobre bandagem, tape linfático e a bandagem compressiva no intraoperatório? Ainda há controvérsias sobre as técnicas, mas eu uso a compressiva. Qual a sua opinião? Tem algum artigo publicado? Então, a gente tem artigos falando, não do tape especificamente, compressiva para cirurgia plástica, tá? A gente tem sobre a força de compressão, a gente tem sobre a terapia compressiva, a gente tem vários artigos que a gente precisa juntar para poder raciocinar e fazer a aplicação clínica disso, tá? Mas a gente ainda não tem do tape compressivo. Eu prefiro o compressivo porque é ele que vai me ajudar justamente a controlar o que a gente chama de ambiente mecânico do tecido. A gente já sabe hoje que as nossas células, que são as células que produzem a fibrose, elas são controladas pela densidade do tecido e por forças mecânicas que atuam nesse tecido. Então, se a gente consegue controlar essas forças, usando as próprias forças, a gente controlar a ação da célula, a gente consegue resultados muito incríveis. E assim, a gente está coletando dados, né, na nossa pesquisa com tape compressivo e daqui a pouquinho a gente vai conseguir botar isso aí publicado. Mas por enquanto o que a gente tem é o respaldo da plausibilidade biológica, da mecanobiologia e os resultados, né, que são gritantes. Os pacientes, quando fazem tape mecânico, eles não têm equimose, não têm edema, o resultado é muito mais rápido. Obrigada. Fibrose na liposcultura, é pós-operatório mal realizado ou é normal? Então, Mari, a fibrose, ela é o resultado de um machucado no tecido, tá? Então, se você machucou, o nosso corpo não quer saber que a gente não gosta de gordura. Quando a gente tira gordura, a gente tira um pedaço de tecido, né? A gente tirou um pedaço do nosso corpo. E o que o nosso corpo faz naturalmente para se recuperar disso? Ele vai produzir um tecido novo para tampar aquele buraco, como se fosse um buraco de asfalto na rua, que você precisa de uma quantidade de asfalto para tampar. Então, quanto maior o buraco no asfalto, mais asfalto você precisa. Então, se você faz uma lipo que é muito grande, se você tira muita gordura, você vai precisar de muito asfalto para tampar esse buraco. Você vai precisar de muito tecido para preencher aquilo que foi machucado. Então, a gente entende que a fibrose é normal num certo período do pós-operatório. Mas isso precisa ser tratado, né? Por isso que a gente fala que é controlar a formação desse tecido para que ela não fique excessiva e, principalmente, ela não fique presente por muito tempo. Obrigada. Ozônio ajuda em fibrose tardia? Tenho 2 meses e meio de lipo-HD. Então, não é a linha que eu não trabalho com nada injetável e dentro desse pensamento que a gente tem, que se a gente machucar o tecido, se a gente causar algum tipo de dano, a gente tem uma resposta de formar mais cicatrização, tudo que você injeta, que arrebenta, que machuca de alguma forma, vai estimular essa resposta do corpo de cicatrizar. Então, eu não gosto de nada que seja injetável para o tratamento da fibrose, porque só o ato de injetar, você já está machucando. Então, não gosto. Obrigada. Vou fazer abdominoplastia e o médico não vai limpar, e sim cortar a gordura. É possível fazer o tape? Sim, é possível, porque não é só a área do corte, a área do descolamento também. Para o cirurgião tirar o tecido, ele tem que descolar toda a pele para poder tracionar,
né? A cirurgia é bastante agressiva. E o tape ajuda bastante a reduzir esse espaço. O princípio básico do tape compressivo, Mari, é justamente diminuir o espaço que foi tirado. Então, a gente tem a pele, tem o músculo, e entre a pele e o músculo, onde fica a nossa gordura, ali onde o cirurgião tira. E aí, quando a gente coloca o tape compressivo no centro cirúrgico, a gente aperta a pele sobre o músculo, a gente diminui aquela área. Diminuindo a área, a gente prolifera menos tecido ali. Esse é o princípio que a gente usa. Então, se a gente tem menos tecido para ser colocado, todas as respostas do nosso corpo, elas são amenizadas. Por isso que a gente tem menos edema, menos roxo, entendeu? Porque o tape, ele limitou essa área que foi machucada. Uhum. Obrigada. Perguntaram qual a sua opinião sobre o ultrassom no pós-operatório de cirurgia plástica. Eu sou totalmente contra o uso de equipamentos no pós-operatório, porque todos os equipamentos, eles vão produzir síntese de colágeno, eles vão estimular as células a produzir mais colágeno de uma forma ou de outra. E a célula que produz colágeno é a mesma célula que produz a fibrose. Então, se a gente está tratando fibrose, estimulando a célula que produz fibrose, não faz o menor sentido. Ah, Mari, mas na hora que faz, melhora. Melhora porque você vai tratar o que está do lado de fora da célula, que é o que a gente chama de matriz extracelular, né? Pensa numa sopa de pacotinho. Eu sei que a gente não toma mais sopa de pacotinho, mas todo mundo já sabe como é que é, né? Que tem o macarrãozinho e o pozinho da sopa. Se você faz o ultrassom, você vai arrumar um pozinho da sopa, mas você vai estimular o macarrãozinho a produzir mais. Então, você arruma de um lado, mas você atrapalha do outro. Por isso que quando você usa equipamento no pós-operatório, seu pós-operatório dura meses. Porque você arruma de um lado, mas atrapalha do outro. Tanto que eu brinco assim, quando o paciente está fazendo pós-operatório, que está fazendo ultrassom, de repente precisa viajar, ou para o tratamento umas 2 semanas, ele melhora. Por que ele melhorou? Porque parou de estimular, né? Então, o trabalho que a gente faz com essa mecanomodulação é justamente controlar todas essas respostas celulares sem provocar mais estímulo, que assim a gente consegue reduzir a fibrose em qualquer momento, né? Em qualquer tempo, seja recente, seja tardia, não importa o momento, porque o princípio da fisiologia do corpo é o mesmo. Então, fica fácil. Entendi, obrigada. Perguntaram o que a doutora acha da câmera hiperbárica. Então, a câmera hiperbárica ela é um excelente recurso para quando a gente tem lesões crônicas ou feridas de difícil cicatrização, tá? Mas se está tudo fechadinho, se o reparo está normal, não há necessidade. Obrigada. Para quais procedimentos é indicado a físio? Para todos, porque a gente vai ter ação em todas as situações. E aí, assim, se você faz uma rinoplastia, por exemplo, o tape intraoperatório feito ao redor da rinoplastia, ele evita aquela equimose que fica nas pálpebras depois. Né? A gente não mexe no nariz, mas a gente vai ver toda a condição depois de ajudar na mobilização dos músculos da face, porque a pessoa fica meio engessada, fica sem falar direito, fica tudo retraído nos tecidos, e aí o nosso tratamento vai evitar isso. Então, em todas as intervenções cirúrgicas, eu vejo uma possibilidade de dar mais conforto para esse paciente ter um pós-operatório mais rápido e sem dor, sem limitações. Já que você falou do rosto, eu vou fazer uma pergunta, não é sobre cirurgia plástica, é do meu interesse mesmo. Claro! Sobre extrações dentárias, por exemplo, os sisos, né? O rosto fica muito inchado. Pode usar o tape depois? Pode usar tape, pode usar não só o tape, mas pode usar aquelas faixas compressivas que a gente usa para cirurgia ortognática também. A gente pode usar frio, né? Compressas geladas para reduzir o edema. Pode. O princípio de cicatrização, Mari, é o mesmo. Machucou os tecidos, eles vão seguir com um processo de cicatrização que começa com o primeiro momento que a gente chama de inflamação. Inflamação é diferente de infecção. A inflamação ela é normal, ela é natural do nosso corpo. Então, o início é sempre inflamação. E aí, quanto mais intensa é essa inflamação, mais a gente sente desconforto, fica inchado, né? Fica quente. Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir a inflamação, a gente reduz todas essas respostas e a gente vai ter mais conforto. Então, nessas cirurgias faciais, né, a compressão é bem bacana.
a gente usa não só o tape, mas usa espuma também, usa faixas compressivas para reduzir bastante a área e controlar esse edema. Então, eu brinco que, assim, é um pós-operatório que ele é difícil, porque você vai botar espuma, você vai apertar a pessoa, vai botar placa, vai botar isso e aquilo, mas é um mês de pós-operatório e a pessoa fica boa, sem edema, sem fibrose, sem coisa nenhuma. É um mês de sacrifício para o resto da vida curtindo a cirurgia. Obrigada, doutora. Qual o principal cuidado com as fibroses na fase Proliferativa. Isso, proliferativa no pós-operatório. Então, essa fase proliferativa, ela acontece logo depois dessa inflamação. A proliferação, ela é justamente a hora que a fibrose começa a formar. Então, o nosso cuidado principal é reduzir isso, é controlar a área, é apertar a fibrose, é usar espuma, é usar a cinta adequadamente. Por isso que é tão importante o uso da cinta de uma forma adequada. Né? A cinta tem que estar muito bem regular, porque onde ela faz mais compressão, ela não deixa a fibrose formar. Então, tem que ter esse cuidado de uma cinta adequada, né? Então, os cuidados com a fibrose nessa fase são todos os possíveis para que ela reduza nesse momento e não fique proliferando por muito tempo. Desculpa que eu tô me enrolando, que eu escrevi com uma letra de médico e eu não entendi nada, eu fui rápido ali, sabe? Então, às vezes dá uns errinhos, que nem eu tô entendendo o que eu escrevi. Não tem problema, fica tranquila. Tá bom, obrigada. Para masto com prótese, ou sem, faz-se necessário drenagem? Então, não. Não precisa de drenagem convencional. Tem outras formas de tratamento mais eficazes. Então, em outras palavras, a drenagem é coisa do passado. Não é que ela seja do passado, não, Mari. Ela tem o seu valor. Mas é porque a gente tem tantas coisas acontecendo nesse momento que, para um tratamento mais efetivo, ela é muito pouco, sabe? Então, se a gente quer uma recuperação mais rápida, se a gente quer reduzir a fibrose, a drenagem não vai ajudar. Ela vai ajudar na retenção hídrica. Por exemplo, o paciente fez abdominoplastia e está com as pernas muito inchadas, a drenagem vai ser incrível, né? Então, tudo é a indicação certa, no momento certo. Nada é inútil, tudo tem que ser bem indicado. Então, assim, na cirurgia plástica existem muitos acometimentos de tantos tecidos que não é só o sistema linfático. O que a gente precisa pensar é que o nosso corpo tem várias estruturas diferentes. E aí, se a gente trata só uma estrutura, o nosso tratamento ele é muito mediano, sabe? A gente tem coisas mais legais para fazer. Então, é importante que todos esses tecidos que foram machucados na cirurgia sejam abordados e sejam tratados adequadamente. Que é por isso que o pessoal fica aí meses em pós-operatório e diz que fibrose não tem jeito. Tem, mas não é com a drenagem. E também em casos de constipação, a drenagem é indicado, né? Porque às vezes as meninas ficam com o intestino preso após colocar... Eu, por exemplo, fiquei quando eu coloquei a prótese. Mas você diz a drenagem ou uma massagem abdominal? Eu não sei, porque eu fiz drenagem, mas então pode ser uma massagem abdominal? Pois é, porque assim, é a drenagem... Né? A drenagem, tem várias formas de drenagem, mas tem muita gente que faz massagem, né? E diz que é drenagem. Então, assim, a drenagem você não pode passar creme, você não pode passar óleo, né? Ela é lentinha. Então, tem todo um princípio que quando a gente vai avaliar aí o que o pessoal anda fazendo e chamando de drenagem, não é bem assim, né? Então, tem isso também para a gente pensar que drenagem é essa, como está sendo feita, né? Massagem é maravilhoso, mas, por exemplo, se você fizer massagem em cima de uma fibrose, na hora ela vai melhorar, mas ela vai piorar. Então, como eu falei, tudo a gente tem a indicação certa. Por isso que é tão importante avaliar. Sim, obrigada. Ó, o doutor Alan aqui de novo. Qual a sua experiência em casos em que a diástase do abdômen em relação à fisio-hipopressiva? Diastase grande regrida? Então, alguns casos sim, tá? Mas a gente já teve situações em que, não sei te dizer se foi porque o paciente não fez o dever de casa direitinho, mas normalmente com pilates, né? Com um trabalho
de recuperação funcional dessa musculatura abdominal, a gente tem aí resultados bem legais. A fisioterapia pélvica, né? Agora, o paciente tem que ser bem comportado e fazer os exercícios todos os dias. Obrigada. Após a abdominoplastia, pode fazer drenagem da barriga para baixo ou sempre vai ser da cicatriz para cima? Então, o pessoal faz da cicatriz para cima porque cortou o caminho do linfático, mas eu não faço nenhuma nem outra, né? Eu trabalho com a mobilização do intestício, com a mobilização dos tecidos, porque aí quando a gente trata o tecido todo, o líquido ele vai naturalmente para onde ele acha o caminho mais livre, né? Então é a conduta que a gente utiliza na nossa escola. Obrigada. Em relação à mastopexia de redução sem prótese, o que fazer quando dá fibrose? Então, mesma coisa, a gente usa forças mecânicas, compressão e a mobilização dos tecidos, né? Então, o trabalho dos tecidos cicatriciais, ele vai ser muito semelhante em qualquer lugar do corpo que seja submetido ao dano. Obrigada. Para a colocação de prótese somente, é necessário realizar drenagem em todos os casos? As meninas só perguntaram sobre drenagem, né? Você viu? Mas é porque eu te falo, é o que as pessoas mais conhecem, né? E isso é uma coisa que eu fico assim preocupada, porque por isso que tem muita gente com pós-operatório que fica insatisfeito. E uma coisa que eu sempre falo, o pós-operatório é importantíssimo para o resultado da cirurgia. Às vezes, a fibrose não deixa o resultado da cirurgia aparecer e o paciente fala que o médico operou mal. A cirurgia está excelente, mas aí tem que tratar a fibrose. Então, eu digo que a única culpa do médico nesses casos é ele não indicar uma fisioterapia adequada. Porque a fibrose era natural, você tirou tecido, o seu corpo vai produzir tecido para preencher. Então, assim, eu estou há muitos anos, há 20 anos, né, que eu estou aí trabalhando para divulgar, né, essa fisioterapia mais especializada. E há 5 anos eu estou nos congressos da SBCP, tem muitos cirurgiões já que entendem isso, né? Toda essa parte teórica, todas essas informações da fisiologia e do que a fisioterapia pode fazer, isso já está sendo passado para os cirurgiões, mas tem mais de sei lá quantos cirurgiões no Brasil, né? Muita gente para a gente alcançar, mas agora a gente vem aí, eu já fiz um podcast para a SBCP explicando sobre a fisioterapia e agora a gente vai ter um livro também digital da SBCP, então os cirurgiões eles estão conhecendo, né? Estão conhecendo e hoje já é bem diferente do que era há 10 anos atrás, né? O Dr. Alan acompanha aí a minha peregrinação e a minha luta para que os cirurgiões possam se beneficiar do que a gente tem a oferecer, né? Eu digo que é uma parceria incrível para o bem dos nossos pacientes. Todo mundo só ganha, né? Que o resultado fica bem melhor. E outra coisa, né? A drenagem ela pode deslocar a prótese, né? Só se ela for feita de forma errada, porque não vejo isso acontecer, não. A drenagem mesmo, mas é o que eu te falei. A drenagem ela é muito suave, ela é sutil, ela é um trabalho muito bacana, mas ela tem as suas limitações. Como todas as nossas técnicas, sabe, Mari? Tudo tem indicação certa, tudo tem hora certa para fazer. Então, o que a gente peca muito é colocar tudo no mesmo pacote, tratar todo mundo igual. E não pode ser assim. Se a gente não consegue avaliar, entender o que está acontecendo, a gente vai tratar uma consequência, a gente vai tratar a causa. Quando a gente trata o que está acontecendo depois e não resolve o problema na raiz, a gente não consegue resolver, a gente fica só enxugando gelo. Então, esse é o diferencial da fisioterapia especializada. A gente é Sherlock Holmes, a gente vai procurar no corpo o que está causando aquilo. E aí é muito rápido, né? É muito rápido do paciente ficar bem, é muito bacana. Aqui, obrigada. Tá quase acabando o nosso tempo, né? Hoje a live vai ser mais rapidinha, quem sabe um outro dia fazemos outra, né? Claro!
Pacientes com próteses de mama ou mamoplastia podem desenvolver problemas de ombros? Como a LTF Sim. pode ajudar? Sim, pode sim, porque existe uma limitação de movimento dos braços nos primeiros dias para proteger a cicatriz. Então, se você não levanta os braços, se você não move as suas articulações, é como se elas. Vou falar uma coisa aqui só de linguagem leiga, tá? Não vou explicar tecnicamente o que acontece, mas é como se as suas articulações ressecassem. Elas ficam duras. E aí, se você não mexe, elas vão ficando cada vez mais rígidas. E aí, quando você pode mexer, ela não mexe porque ela grudou toda. Então, a LTF é um trabalho passivo e que ela não trabalha só na pele. Ela trabalha em nervos, músculos, articulações e fáscias. Então, a gente vai tratando o corpo por camadas. A gente começa na pele, vai para o subcutâneo, vai para os músculos e vai para as articulações. A gente só para quando a gente já liberou o paciente para o movimento ativo. Então, ela prepara os tecidos para o movimento de uma forma segura, porque ela respeita as incisões da cirurgia. Uhum. Agora eu vou fazer uma última pergunta que me veio na cabeça aqui. É a última para finalizar. É um pouco polêmica, se a doutora não quiser responder. Imagina, polêmica comigo mesmo. Sobre a prótese de recuperação rápida, aquela recuperação 24 horas. É certo mesmo fazer aqueles movimentos, erguer os braços? O que a doutora acha sobre isso? Então, vai depender muito da técnica, vai depender de que plano foi colocada a prótese. Tem que se respeitar o ângulo de articulação, o ângulo fisiológico funcional da articulação também. Não pode ser padronizado dessa forma. Tem alguns estudos que falam que essa mobilização precoce aumenta a chance de encapsular a prótese. Então, como tudo, né, Mari? Existem várias escolas, existem várias opiniões. E quando o paciente escolhe um cirurgião para ele operar, ele tem que comprar o pacote do cirurgião. Então, por isso que eu falo, os pacientes têm que ter muito cuidado, têm que escolher muito bem o cirurgião que vai operar, procura no site da SBCP, não façam cirurgias com quem não é cirurgião plástico especialista, né? Porque começa daí. A gente sabe que o marketing hoje é gigantesco, né? Tem muita gente que é muito legal no marketing, no Instagram, mas tecnicamente deixa a desejar, então tem que tomar muito cuidado com isso. Né? O doutor Alan falou que fica fazendo polichinelo. Mais ou menos, não é legal e muitas vezes isso prejudica a cirurgia. É porque ninguém vem para o Instagram falar que deu ruim, né? Todo mundo só vem para falar que é legal, que ficou bacana, olha a moda nova. Mas isso dá muito errado também. Uhum. Então, eu queria agradecer muito a doutora, agradecer também ao doutor Alan, né? Que graças a ele, né, que eu consegui fazer essa live. E, quem sabe, marcamos uma próxima futuramente. Queria elogiar também a doutora, que a doutora realmente é incrível, né? Não é à toa que é a melhor, que dá palestras em congressos e também trabalha no Instituto Ivo Pitangui, né? Eu agora tenho uns meses para cá, eu não estou mais lá, mas eu fiquei muitos anos lá. Uhum. Eu faço as consultorias só, mas não estou indo mais lá, não. Uhum. Então é isso. Muito obrigada a quem participou da live. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Imagina, boa noite e até a próxima. Tchau. Boa noite. Beijo, pessoal. Obrigada. Beijo.